A paz do Senhor, irmãos. Muito bem, estamos aqui com mais um ensino. Ensino? Não, volte atrás. Ensino, né? Mais um ensino aí da hipocrisia, da apostasia dos últimos tempos, que tem ganhado ênfase, né? Que tem ganhado espaço nas sinagogas de Satanás. Eu digo sinagoga de Satanás porque nas igrejas santas do Senhor não tem essas feitiçarias, não tem esses apetrechos, né? Os feiticeiros, eles usam ramos, né? Eles usam rezas para isso, para aquilo. Então os feiticeiros, eles têm as suas estratégias para invocar os espíritos. Mas eu agora, neste momento, estou aqui para combater, para dizer o quanto que você está sendo amaldiçoado e você não sabe, né? Nós sabemos aí que tem tanta coisa que a Bíblia condena e o diabo tem pegado as coisas do Senhor e tem transformado, né, em suas ferramentas do inferno. Para quê? Para amaldiçoar as pessoas. Eu gostaria, neste momento, eu não quero aqui falar de dízimo, tá bom, irmão? Mas eu gostaria que você entendesse sobre a maldição. Malaquias 3, 8, 9 e 10, está escrito: roubará ao Senhor, roubará a Deus o homem, todavia o homem roubais. No que? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Né? Então, o Senhor Deus disse assim: com a própria maldição que esta pessoa me amaldiçoa, eu também o amaldiçoarei. Significa o quê? Deus não amaldiçoa ninguém. Quem amaldiçoa a Deus, então Deus não pode ser amaldiçoado, a maldição bate lá e volta na própria pessoa. Agora, eu gostaria que você entendesse isso, né? Que eu dei capítulo aí e versículo. Então não fica aí me pedindo onde é que está escrito, eu já dei. Se você ouviu o vídeo aí, se você ouviu o áudio, você vai entender. Irmão, antes de eu começar a falar isso aqui, eu gostaria de dizer que de 100% dos irmãos que têm me falado, 98% tem gostado da nova imagem do Leão falando. É igual eu te falo para você, né? O meu canal é um canal chamado Leão Pentecostal. Foi Deus que me deu e mandou eu colocar isto. Eu não sabia que eu iria chegar até este ponto. Então, a princípio, coloquei a minha imagem. Não porque a gente está escondendo o rosto, nem isso que o outro, porque eu tenho outros vídeos aí que mostram o rosto. Mas eu vou dizer por quê, rapidamente, por que eu, né, resolvi agora postar uma imagem e trabalhar nesta imagem um leão falando, né? Não é fácil editar esses vídeos, mas a minha intenção, irmão, não é só conseguir ganhar os adultos, também ganhar os adolescentes, ganhar as crianças, né? Para ver que muitas vezes as crianças, elas ficam inquietas porque elas ficam direto na televisão e a Bíblia diz que a televisão é pecado, né? Muitos aí repudiam, mas para mim não importa, eu estou dizendo a verdade, gostou, não gostou, o problema é de quem não gostou, tô nem aí, né? Mas neste momento, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Aí então eu resolvi fazer essa animação com este leão, por quê? Porque isso chama a criança também, a atenção da criança, para um bichinho que fala, né? Embora a pessoa adulta esteja ouvindo a verdade, conferindo a Bíblia, e a criança fica olhando aquele bichinho falar, e também a criança, como ela tem um raciocínio rápido, ela aprende muito cedo, né, conhecer a verdade, pois a Bíblia diz, né, João 8, capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, este versículo, né, assimila-se dentro do coração da criança, da mente, porque a criança, ela é um fenômeno especial divino para aprender a palavra de Deus, ela guarda tudo, né? E nós sabemos que Jesus mesmo disse que para nós entrarmos no céu, no reino de Deus, temos que ser como uma criança, né? E a criança, ela não tem mágoa, não tem ódio, não tem rancor, e ela é fácil a criança aprender. Então veja bem, é por isso que a minha face agora, né, estou postando no lugar da minha imagem, né, a imagem de um leão falando. Muitas pessoas pegam e falam assim: ah, pastor, mas eu preferia ver o Senhor mesmo. Bom, irmão, mas o Senhor me colocou isso no coração.
E esse era o propósito do Senhor. Eu quero só que os irmãos entendam o seguinte, que a Bíblia diz assim, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quer dizer, a gente ouve, é o áudio, né? A gente ouve quando fala, né? Então, a gente está ouvindo, o importante disso tudo não é a minha imagem, né? É só o áudio. O áudio é mais importante, né? O áudio é mais importante para que as pessoas possam ouvir. Então, para você que está ouvindo, que segue o meu canal, gostaria que os irmãos me compreendessem e que entendessem que isso aí vai ser até melhor para a tua casa, para o teu filho, tua criança, né, que não te dá sossego às vezes para assistir o vídeo, fica lá fazendo bagunça, isso, aquilo, outro. E muitas delas, vendo um leão falando, né, elas vão ficar impactadas, né? Então elas vão ficar ali e você mostrando para ela ali o leão, né, e tal, e a criança vai ficar olhando ali e muitas delas vão gostar. Vocês vão ver aí, porque é bênção de Deus, né? E com certeza não é nenhuma imagem maligna, nem satânica, porque a minha Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro e também ele é o leão da tribo de Judá. E eu aí represento o leão pentecostal. Então, como eu sou um crente pentecostal, um pastor pentecostal, é por isso que é chamado leão pentecostal. Então está aí, né? Eu gostaria neste momento de desmascarar, né, a história falcatrua da rosa ungida, né? Saiba de uma coisa, que quando você vai para uma igreja dessa, igreja não, vamos chamar de sinagoga de Satanás, e eles te dão uma rosa, e eles te cobram depois aí 500, R$1.000, 2.000, eles enchem as pessoas de apetrecho, de bruxaria, né? Te dão um tijolinho, cimento, né? Te dão vela, te dão anel, te dão chapéu, te dão vassoura para varrer, né? Então, quer dizer, um monte de bruxaria, te dão óleo ungido, que é o maior perigo que você não deve levar para sua casa, porque só quem pode usar o óleo ungido é só quem é ministro da palavra de Deus. Se você usar o óleo ungido sem ser nada consagrado, sem ser um ministro, nem um diácono não pode, você está levando demônios para a tua casa, que você está rebelando contra a palavra de Deus. Você está usando uma arma sem o porte de arma. E aí você transgride. Então, veja bem, então eu gostaria que você entenda aqui a maldição que a rosa, né, te traz. A maldição que a rosa te traz. Correto? Essa rosa, quando você leva ela para tua casa, né, e você recebe aí os dizeres desses malditos do mercenário do inferno, dizendo que você tem que levar a rosa para lá, para tua casa, e você, quando você levar a rosa para tua casa, você pode, então, mandar que toda a maldição que tiver na sua vida, no teu lar, na tua casa, no teu filho, no teu esposo, na tua esposa, né? Você pode mandar tudo para a rosa. Tudinho para a rosa. Irmão, você não sabe o perigo que você está causando contra a tua própria vida espiritual. Por quê? Porque a minha Bíblia diz, né, que a rosa, ela é Jesus. E obviamente, ele já deve ter falado para vocês que a rosa é Jesus, né? A rosa é Jesus. Então, se a rosa é Jesus, e você lança toda a maldição sobre a rosa, e como eles dizem, né? Eu tenho no meu ministério irmãos que era desse ministério, né? Dessa sinagoga de Satanás, que dão rosa, dão cadastro, dão forca, dão camisa preta, dão patuá, que dão panfleto, oração, reza, né, no papel, que dão um monte de feitiçaria para você, né? Pingente, brinco, anel, né? Então tudo consagrado ao capeta, porque não tem nada consagrado a Deus. A água, sim, irmão, a única coisa que eu considero dessas coisas dadas consagrada é a água, e quando você levanta e vai e ergue essa água aí, e é apresentado, porque a Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Agora nós vemos outros pastores aí, mercenários do inferno, né, que dão agora até pãozinho sovado, né, aqueles pãozinhos Seven Boys, 15 pãozinho, né, consagrado para as pessoas levar para casa. Então, para você que está passando fome aí, né, já procura essas igrejas, porque pelo que eu sei aí é um ex-genro aí do Davi Miranda, né, que tem distribuído pãozinho, tá bem na internet aí, né, eu vou ver isso, eu coloco aí para vocês o link para vocês acessar a falcatrua deles, né. Eu recebo isso tudo no WhatsApp, viu, irmão? E é de irmãos dessas igrejas deles mesmo que são contra eles.
Isso são e coisa do inferno, é arte do mercenário do inferno, né? Então veja bem. Então quando você pega uma rosa, né, e leva para a sua casa, eu quero te dizer o seguinte: eles pregam para você que Jesus é a rosa de Saron, que é uma simbologia que representa Jesus é a rosa de Saron. É verdade, é verdade. É uma verdade chamada verdade distorcida, né? Então vemos aqui em Cântico dos Cânticos, né, de Salomão, capítulo 2, versículo 1, que está escrito assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 1. Bom, presta bem atenção, irmão, o perigo que você está trazendo para a sua vida. Por isso que às vezes a sua vida é miserável, por isso que você está vivendo uma vida, desculpe aí as palavras, mas chamada desgraçada, é uma palavra que significa sem graça. Sua vida está sendo derrotada, porque cada dia que você vai nessa sinagoga de Satanás, você sai igual um abestalhado pela rua, parecendo que está fazendo procissão, né? Tipo de igreja, da igreja romana, né? Pela rua com a rosa, parecendo que está seguindo também o enterro, né? Então, eu vou dizer uma coisa. E esses mercenários, lobo, devorador, bandidos que foi forjados, né, lá no ventre de Satanás e nasceram, né, não nasceram, pularam para fora do ventre de Satanás, então eles já pularam com essa rosa na mão. Qual é a razão de Satanás? A razão de Satanás é sempre colocar Deus abaixo e ele acima. É sempre humilhar e imitar o poder de Deus, mas nunca é Deus. Então Satanás sempre quis ser adorado. E ele pega justamente aquelas coisas que representam, né, a divindade e começa a fazer as pessoas se auto-amaldiçoar, porque o diabo coloca você contra Deus. Então você, quando leva uma rosa dessa maldita para tua casa, você está amaldiçoando a tua casa, o teu esposo, os teus filhos, amaldiçoando a sua vida, todas as áreas de tua vida. Nós temos uma irmã no nosso ministério que ela era dessa sinagoga de Satanás. E ela recebia essas rosas e o seu lobo mercenário no altar da sinagoga de Satanás ensinava que quando ela chegasse em casa, ela batesse com essa rosa no rosto do marido e ficasse benzendo ele. E quando ela pegasse essa rosa, colocasse em cima do armário, em cima de qualquer lugar, no outro dia a rosa ia estar murcha. É óbvio, irmão, que a rosa ia murchar. Se desde quando a rosa foi arrancada da terra, então é claro que o seu caule, é claro que as suas galhas vão secar e vão murchar. É mesmo um idiota dessas pessoas que fica enganando os fiéis, né? Que transforma as ovelhas em lobo como eles. E tem gente, irmão, que até é advogado do diabo, é advogado desses líderes maléficos, né? Que morre por ele, né? Morre por eles. Então, são advogados gratuitamente, né? Então, a gente vê muitos advogados desses aí que defendem. Eu acredito que nesse vídeo aqui, alguns advogados dele vai defender aqui, né? Desses demônios. Mas eu gostaria nesse momento de ler aqui, primeiro, Isaías capítulo 53, né? Eu gostaria de ler assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência, nem para que desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, olha aqui, versículo 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então veja bem, ele foi oprimido, no versículo 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então veja bem, então nós vemos aqui neste momento, né, algo muito importante. Nós vemos aqui neste momento algo que é especializado,
né, no que a gente aqui podemos falar, o seguinte, que aqui está e toda a maldição que Jesus levou sobre ele, né, a maldição da cruz. Jesus levou a maldição sobre suas costas, né, ele tornou-se maldito para que nós fôssemos bendito, né, inclusive, se você raciocinar, ele tornou-se maldito para que nós fôssemos bendito, né? Então, se ele tornou maldito para que nós fôssemos bendito, então, quando ele morreu na cruz, ele deixou todos os seus pecados na cruz, levando esses pecados e depositando ao inferno. Então, Jesus deixou de ser amaldiçoado. Você já viu, já percebeu? Tem alguma maldição que você pode lançar sobre Deus? Alguém pode conseguir maldiçoar Deus? Não, ninguém amaldiçoa Deus. É como eu li no princípio, Malaquias 3, 8, 9 e 10, né? Malaquias 3, 8, né? Roubará o homem de Deus, todavia com a própria maldição que tu me amaldiçoa, eu te amaldiçoarei. Por que que Deus amaldiçoa? Não é que Deus está amaldiçoando a pessoa, é que a pessoa está amaldiçoando a Deus e é como uma bola que quica a maldição. Vai lá, bate na parede e volta para a própria pessoa. Então não é Deus que amaldiçoa a pessoa, mas sim a própria pessoa. Então veja bem, então esses filhos de Satanás, eles vêm do inferno e ensinam você a amaldiçoar a Jesus. E como eles ensinam você a amaldiçoar a Jesus, então eles pegam uma rosa, né? Te dá a rosa, para dizer que você tem que mandar toda a maldição para a rosa. Aonde que, se Jesus é a rosa de Saron, como que você pode mandar toda a maldição para a rosa? Então, se você manda toda a maldição para a rosa, é lógico que a rosa, de maneira nenhuma, vai ser amaldiçoada, que é Jesus. Então, essa maldição vai quicar lá em Jesus, como uma bola de ping-pong, e ela vai voltar em você. Aí você vê sua vida desgraçada, destruída, sentimental, espiritual, financeiro, né? Você vê sua vida, saúde, vê tudo destruído e você começa a chorar. Por que, Deus? Por que minha vida está assim? Por que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha vida? Né? Então você não sabe. Aí você, mais como um bocó, né, vai lá de novo e começa a pegar mais uma rosa. Ajunta 1.000, 2.000, leva lá para os mercenários lá na sinagoga de Satanás. E aí eles te lançam a maldição sobre a sua vida. Quando eles te dão uma rosa ungida, eles estão te dando uma rosa natural, uma rosa normal. Não existe você carregar rosa para tua casa, né? E quer saber de uma coisa? Essa irmã do nosso ministério, né, ela fez tanto essas macumbas, essas feitiçarias, que ela ficava batendo no rosto do irmãozinho, do marido dela, que, segundo a informação, o marido dela queria matar ela. Piorou. E no outro dia a rosa estava sequinha, então ela acreditava. Olha, é verdade, bem que o mercenário falou que essa rosa ia secar e a maldição foi tudo para ela. E cada dia o lar dela estava destruído, né? Cada dia o lar dela estava sendo cada dia mais destruído, né? Separação, muita coisa terrível estava entrando lá. E quando então ela conheceu o nosso ministério, ela conheceu a verdade, João 8, 32 e 36, né? Então a verdade libertou ela desse mal. Quer saber de uma coisa? O marido e a família todinha hoje estão na igreja. Então veja bem, então ela aprendeu que nunca mais ela deve ir nessas masmorras de Satanás, nesse centro de Umbanda Gospel, né? Centro de Umbanda Gospel, né? Esses Exum Gospel, né? Esse centro de Macumba Gospel, né? E vai lá buscar algum patuar, algum apetrecho para se auto-amaldiçoar. Então, quando esses mercenários, esses filhos de Satanás, que dirigem essa sinagoga do diabo, que está levando as almas para o inferno, eles te dão uma rosa ungida. Nunca mais, irmão, coloque uma rosa ungida na tua vida. Saia dessa masmorra, nunca mais entra nesses patuá, porque quando você coloca uma rosa ungida na sua vida e você leva, né, e você sai igual abestalhado no meio da rua parecendo procissão, né, e paga 1.000, 2.000 por ela, então você começa a lançar toda a maldição que tá amaldiçoando a tua vida ali, né, em vez de você pedir Jesus para repreender, você está lançando para a rosa. Então eles estão fazendo você ficar contra Deus. Então você está lançando toda a maldição na rosa, que é Jesus. Se a rosa está representando Jesus, você está amaldiçoando Jesus. E na verdade, como a maldição não pega em Jesus, então você é um crente maldito, um crente que amaldiçoa a Jesus. Essa maldição então não pode pegar em Jesus, que Jesus é Deus, ela vai voltar na tua vida e vai te destruir. A própria maldição, porque a Bíblia diz, da boca você
profetiza a bênção e profetiza a maldição. Então, se você fala que toda macumba vai para essa rosa, que toda a feitiçaria vai para essa rosa, que todo cigarro e vício vai para essa rosa, que toda doença vai para essa rosa, então você está lançando essas enfermidades e mal tudo para Jesus. A Bíblia diz que Jesus era a rosa de Saron. Então Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas maldições e já lançou no inferno. Então em Jesus não pode se pegar maldição nenhuma. Então você tem que ter cuidado com esta rosa, viu? Não descrédito mais, nunca mais pegue uma rosa, nunca mais vai para essa sinagoga de Satanás que te ensinou você ser um crente feiticeiro. Apocalipse capítulo 22, 15, a seguir diz: os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Então você é um crente feiticeiro. Você lança a maldição sobre Jesus. Você está jogando feitiço sobre Jesus. Porque se eles falaram com você que a rosa representa Jesus, né, que Jesus é a rosa de Saron, eles estão mandando vocês amaldiçoar a Jesus diretamente. Então vocês estão amaldiçoando a Jesus e por final das contas vocês são contra Jesus e a favor do inferno. E eles estão rindo e zombando da sua cara, enquanto na verdade o seu dinheiro, suas fortunas estão sendo tomadas por esses mercenários do inferno, cães gulosos, né? Então, irmão, aprenda, todos que levam uma rosa para a sua casa, todos que levam essas macumbas para sua casa, seja lá uma palmeira, seja lá o que for dado destas igrejas, estão amaldiçoando ao seu rei. Então, Jesus jamais será amaldiçoado e nunca que essa maldição vai pegar em Jesus. E esta maldição vai pegar em você. Então, você lança a maldição para a rosa, é lógico que a rosa vai secar. Olha o engano dos abestalhados que faz contigo. Ué, claro, tirou a rosa, colocou lá, passou um pouquinho lá, deixa de um dia para o outro, ela vai secar. Aí porque ela secou, a maldição foi tudo para ela? Foi nada, ela secou por causa do calor, porque ela está fora da terra, então ela secou e eles estão te enganando, diz o Senhor dos Exércitos. Então esta é a razão, né? Não aceite mais campanhas que fazem nessa sinagoga de Satanás. Saia delas porque você está sendo crente feiticeiro, você não é a favor de Jesus, você não é a favor de Deus, você está lançando maldição sobre o seu próprio Deus e com certeza essa maldição está vindo na tua vida. É por isso que seu filho não é liberto, por isso que vive nas drogas, na prostituição, por isso que seu casamento é destruído, por isso que a sua vida financeira é uma derrota, porque você paga para ser amaldiçoado. Você paga para amaldiçoar Jesus. Então a Bíblia diz que a rosa de Saron é Jesus. Nunca mais lance maldição sobre aquele que te criou, que te fez e que é poderoso. Então aí é o meu aviso para você que tem levado essas rosas. A maldição da rosa que você está amaldiçoando. Esta rosa é uma rosa comum, uma rosa de cemitério, uma rosa de roseira, uma rosa que na verdade, né, você está achando que é Jesus. Eles não te explicaram isso, que você está lançando a maldição sobre Jesus. Ninguém pode amaldiçoar Jesus mais. Ninguém pode amaldiçoar. Ninguém pode amaldiçoar Deus. Toda maldição que você lança contra Deus, ela vem contra você. E está escrito em Malaquias 3:8. Lá está escrito, veja lá. Então, a partir do momento que você, então, pedir perdão a Deus e nunca mais se infiltrar, se enfiar no meio desse satanismo, no meio dessa sinagoga de Satanás, a sua vida vai mudar e vai ser restaurada e Deus vai te abençoar. Que Deus abençoe vocês. Deixa aí o teu like, né? Em nome de Jesus. E inscreva no canal. Amém? Esta aí é a maldição da rosa. Você lança a maldição na rosa e a rosa lança a maldição em você. Porque não pode ficar sobre a rosa. A rosa é Jesus. Se você ama Jesus, não amaldiçoe mais Jesus. Saia dessa sinagoga em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Obrigado. Fui.